Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite, meus irmãos. É com a grata satisfação que nós conseguimos, a possibilidade, junto ao nosso irmão Leandro, de retornar o mais breve possível, desde a última vez que nós estivemos aqui, para trazer, se não exclusivamente reflexões, eu acredito que o trabalho onde nós utilizamos a palavra, ele é exclusivamente para que nós possamos trazer dúvidas, fazer duvidar, antes de tudo, e especialmente fazer duvidar. Não é à toa que nós costumamos dizer na lei da física que tudo nasce do caos. Tudo nasce das situações de desordenação para que a gente possa compreender o que de fato nós necessitamos e para onde nós precisamos olhar. E é por isso que, consequentemente, nós nos encontramos na situação de adoecimento, de perda familiar, e aí é nesse momento de caos que, de fato, a gente começa a olhar efetivamente para onde a gente tem que olhar para o caminho da bondade, o caminho da desvestimenta do orgulho. Se nós formos conceber sobre o plano lógico das coisas, ou seja, usar exclusivamente as coisas que estão no nosso dia a dia para perceber, é exatamente do momento caótico e no momento caótico em que as principais construções elas começam a se edificar. Ou seja, é no momento da perda, é no momento da confusão, é no momento do desespero, que não só quem está passando pela situação, mas quem está acompanhando de alguma forma, um se encontra porque necessita, e o outro se encontra também porque vê naquele que necessita uma oportunidade de ajudar. E aí se encontra como alguém que pode dar a mão. E aí a gente encontra também, por oportunidade, nós não acreditamos em coisas como acaso, coincidência, a gente encontra como oportunidades o significado para as tais palavras. E aí a gente viu aqui no ensaio, na leitura feita pelo Leandro, quando falava da beneficência, ou seja, fazer o bem. E não obstante a gente esteja trazendo aqui um tema chamado o quantum, ou seja, a quantidade, a medida da beneficência e os infortúnios ocultos. Para isso, que é um assunto importantíssimo para todos nós, a gente traz duas pequenas histórias que, na verdade, são oriundas da mesma fonte, do Evangelho. Em uma, não é difícil da gente, digamos, criar, porque a gente vê isso normalmente, inclusive, não só vê nas outras pessoas, como vê em nós mesmos. Mas vamos pensar que, certa feita, uma senhora dada à caridade, ou seja, que gosta de fazer o bem às pessoas, reunindo aí o que tinha de roupas, de vestimentas, de alimentos, resolve que naquele dia seria um dia oportuno, era um dia frio, para que ela fosse ofertar ali os bens que ela conseguiu juntar e ajudar as pessoas de um determinado local. Então, ela reúne tudo o que tinha, o que
separa o que para ela era necessário e o excedente ela reúne, se dirige e avisa as pessoas para onde ela estava indo, que ela estaria presente naquele local em determinado horário e que as pessoas se organizassem porque ela iria fazer uma distribuição. Aproveita também o momento e encabeça um movimento durante a semana, antes que chegasse aquele dia marcado, avisando as pessoas que quisessem efetuar doações, que ela estaria ali dirigindo um movimento no qual ela iria reunir aqueles pertences para se dirigir a um determinado local, onde ela iria coordenar aquela ação. E que se as pessoas tivessem o interesse de acompanhá-la, dissessem o nome, o que iriam ofertar. E durante toda a semana foi assim. Inclusive, ela se dirigiu à liderança religiosa a qual ela pertencia, da organização religiosa a qual ela pertencia, pediu a palavra para explicar a situação em que aquelas pessoas se encontravam, narrou inclusive minuciosamente o grau de miserabilidade daqueles infelizes que estavam naquele determinado local, fez isso de uma maneira tão bem feita que sensibilizou muitas pessoas e arrecadou com isso mais e mais e mais. E durante toda aquela semana ela trabalhou incessantemente e mobilizou muita gente e tomou aquele trabalho para si, participando até em alguns momentos de campanhas através de rádio, da rádio da cidade. Bem, assim foi feito. Ela se dirigiu ao ambiente com diversas pessoas, na oportunidade dada a repercussão que o movimento causou, a mesma rádio estava presente e deu alguns flashes de informações a respeito do trabalho que a senhora estava realizando. E durante todo o momento da distribuição, eles estavam acompanhando e as pessoas emocionadas e humildemente aquelas pessoas que estavam naquele estado de carência ali, material, carência afetiva, eles recebiam aquilo ali com muita emoção e numa situação muito humilhante, na verdade, né? Precisar de coisas relativas à higiene, alimentos. Pois bem, essa mulher, ao final, agradeceu com muita emoção, fez algumas orações e disse que não deixaria de fazer aquele trabalho. E que é um trabalho que para ela tem uma importância muito grande e que todo ano, dada as circunstâncias, ela estaria junto à sociedade arrecadando e iria promover um movimento maior. Bem, essa foi a primeira história. Quanto a essa história, me parece que a gente tem algumas coisas a refletir quando nós falamos do quantum da beneficência e dos infortúnios ocultos. E como é que a gente vai fazer essa reflexão? A gente vai narrar uma outra história com uma outra senhora, sendo que dessa vez essa história ela vai ser tirada exatamente da maneira como ela foi transcrita para o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, em que se titula que a sua mão esquerda não tome conhecimento do que sua mão direita faz. E no subcapítulo chamado Os Infortúnios Ocultos, segue essa narrativa. Quem é essa mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta saudam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde, ali mora uma mãe de família, cercada de criancinhas. Com a sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem se sentirem envergonhados, uma vez por serem infortunados. Não são de maneira alguma profissionais da mendicância.
O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas. No seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos, e se entre elas algum adoece, a boa senhora nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação da família. Na esquina, um veículo à espera, verdadeiro depósito de tudo o que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo da consolação. E, à noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Há entre as duas situações, materialmente, a mesma situação. São duas mulheres. Na primeira narrativa, ela leva com carinho, ela leva com atenção, ela põe as energias dela em função de um propósito. E a outra também. Ambas parecem, inclusive, ter condições para fazê-lo. Tanto que a primeira leva, inclusive, o que lhe excedeu. A segunda também. O que há de distinção é a forma como as duas criaturas realizam a beneficência, e não o quanto, e não a quantidade do que levou. E aí a principal reflexão, da qual vão decorrer todas as reflexões que a gente vai fazer aqui. No primeiro momento, ainda que inconscientemente, nós vamos perceber que o comportamento da primeira senhora trazia consigo uma necessidade não só de fazer o bem, mas havia uma necessidade agregada, uma necessidade que não precisava ser exposta, que era a necessidade de fazer-se presente fazendo o bem. E aí vai de encontro exatamente com o que o título do próprio capítulo fala, que sua mão esquerda não tome conhecimento em relação ao que sua mão direita faz. E aí a gente vai pensar naquele que foi o maior espírito entre nós, nosso modelo de comportamento, Jesus Cristo, e a gente percebe que todas as vezes que Jesus realizava os prodígios através da manipulação das energias, e aí aquilo que era considerado à época, era denominado milagre, ele fazia questão que aquilo fosse feito de uma maneira discreta. Quando ele fez referência na cura de um determinado senhor lá com um problema, ele fez referência para que ele se dirigisse ao templo e mostrasse lá aos clérigos que lá estavam: vai e não digas a ninguém que te curei, em relação a um homem que sofria da lepra. Segue só até o templo e lá lhes conta o que aconteceu. É porque havia um propósito. Ele não tinha, na verdade, interesse de dizer fui eu que realizei, até porque a trajetória do Cristo demonstra que em todas as suas ações, ele em seguida, ele fez a referência a quem de fato tinha um mérito pelas ações, que era Deus. É tanto que nas orações ali proferidas, que estão registradas como palavras do Cristo, ele sempre faz a referência, tudo em nome do meu Pai. Por quê? Através de mim, o meu Pai opera. De maneira que ele não recolhia para si atributos. Ele não buscava realizar
nenhum tipo de evento que viesse a trazer para ele méritos para que se aproveitasse daquilo particularmente. E nas duas situações que nós relacionamos aqui, uma criada de momento, mas que não é difícil de nós encontrarmos, e a outra retirada do Evangelho, a gente percebe que, ainda que inconscientemente, na primeira situação, nós não conseguimos vislumbrar na mulher uma má intenção deliberada de tomar repercussão. A gente viu atos normais que, inclusive, nós, às vezes, praticamos. O que a gente viu, na verdade, foi uma perda de crédito em função do descuido. Ela teve a oportunidade de realizar algo sem precisar de, digamos assim, de expor nem aquelas pessoas desafortunadas e nem a ela com tanta veemência. Não se coloca aqui, de maneira nenhuma, uma crítica em relação à necessidade de você publicar socialmente um apelo em nome de um terceiro. O que se está querendo colocar através dessa lição é que na feitura da beneficência, o quanto não é a maior questão. É óbvio que, objetivamente, quanto mais roupa você arruma, mais gente você veste, quanto mais alimento você doa, mais fome você mata. Mas, sob o ponto de vista de como você o faz, esse é que é o contrapeso da balança. Você pode reunir 10 caminhões de alimentos e roupas, levar para uma comunidade e deixar todas as pessoas agasalhadas. No entanto, se seu intuito era que sobressaísse o seu nome, junto, não precisa nem ser acima, mas emparelhado ao lado do ato de beneficência, esse ato de beneficência perde e muito, principalmente para você. E aí o Evangelho narra: qual o crédito que você deseja ter se você já arrecadou tudo o que desejava durante a promoção do seu nome? Qual o crédito? Por quê? Você já criou todas as circunstâncias para que você fosse reconhecido ou reconhecida de fato como um benfeitor. O que é que você quer ser reconhecido agora? E aí tem um segundo plano. Quando nós vimos a primeira cena, aquela senhora, a princípio, não fazia isso, digamos assim, com a destinação de realizar. Eu estou fazendo porque quero. Parece que são passos sociais normais para o que ela pretendia fazer. Mas ela acaba cometendo um segundo erro. Além de perder a possibilidade, digamos, de arrebanhar o máximo da beneficência, sem que com isso ela esteja fazendo para ter o máximo dela. É consequência. Mas ela acabou expondo a situação de pessoas que estão num estado de sofrimento. E essa é a chamada pseudo-caridade. Quando a caridade ela é proferida e, ao mesmo tempo, você, ainda que sinta prazer por realizar a caridade, mas você sinta um prazer por você estar realizando a caridade, a gente chama isso pseudo-caridade. Porque você, se não tem a condição de fazê-lo da maneira como outra pessoa está fazendo, às vezes você, inclusive, sente inveja. E profere palavras do tipo: se eu tivesse as condições que ele tem, eu também faria. Você começa a relacionar, digamos, a sua capacidade ou incapacidade de fazer o melhor que você tem nas condições que você tem em relação ao próximo com quantidade. E aí, dessa maneira, a gente teria que admitir que só pode realizar a caridade e a beneficência as pessoas que têm condição material de fazê-lo. Ora, não é mistério a diferença que se faz no Evangelho entre dois conceitos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Entre os aspectos da caridade moral está justamente esse, que eu acho que é um dos mais bonitos, um dos mais relevantes. É você conseguir fazer algo por alguém sem que você provoque nesse alguém um sentimento de que ela esteja sendo humilhada, ela sentisse humilhada.
Vocês conseguem perceber como é importante? Talvez o fator mais relevante da caridade não é se você põe a mão no bolso e tira R$100, R$10, R$1. É como você faz aquilo sem que o outro se sinta mais destruído do que já se encontra. Essa é a principal habilidade. Essa é a principal habilidade. É aquele tipo de coisa. Tem uma frase popular que costuma dizer assim, olha, quem oferece não quer dar. Não sei se vocês já ouviram isso. Está oferecendo muito é porque não quer dar. Às vezes a pessoa quer dar, mas ela quer, para ela, só tem sentido se ela der e ela for reconhecida. Então ela relaciona a ação dela com a contrapartida do outro. E a gente, inclusive, sente quando a gente não recebe a resposta. A gente se milindra, né? É um hábito nosso. Nós chegamos num ambiente e a gente diz assim, bom dia. E aí tem um colega que não diz o bom dia para você. Aí você repete, bom dia. Ou seja, você está ofertando algo, mas você está ofertando porque você de fato quer que aquela pessoa tenha um bom dia, ou você está mostrando para ela que você é uma pessoa educada e que ela deve responder o bom dia? Ora, quem oferece não quer dar. Né? Quem oferece não quer dar. A não ser que você esteja perguntando para ela, você está tendo um bom dia? Aí tem sentido você aguardar uma resposta, né? Porque aí talvez você queira ir mais a fundo. Você já tenha percebido que ela não está tendo um bom dia e você queira ajudar de alguma forma e queira perguntar em seguida, eu posso fazer algo por você? Você quer conversar? Você está precisando de algo? Então, é bem legítimo essa questão bem coerente e bem lógica do quem oferece, muitas vezes não quer dar, porque não é que não queira dar, mas não quer dar somente aquilo. Quer dar aquilo, mas quer receber reconhecimento. E aí no plano da caridade, o efeito e o poder da caridade, ele se perde, ele se dilui. Basta que você faça aquilo que é a premissa subjacente de quando Jesus disse, olha, faça para o teu irmão aquilo que você gostaria que fosse feito para ti mesmo. Qual é o pano de fundo dessa lógica? O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, te coloca no lugar do outro, e a gente traduz essa palavra como altruísmo. Troca de lugar com o outro. Se você tiver a capacidade de trocar de lugar com o outro, você vai perceber que o seu grau de assertividade, a maneira como você vai fazer as coisas, vai te trazer uma satisfação muito maior e vai te provocar muito menos problema. Mas isso é em tudo. Isso é em tudo. Isso é desde uma fila que você esteja enfrentando, que você analisa o cenário e você diz, olha, é complicado, a fila está longa, eu estou estressado, meu horário aqui está atrasado, e por isso eu vou me comportar assim, assim, assim. Porque a consequência de eu estar me comportando assim, dessa forma, é a fila, não é a fila. Não é a fila. Porque se fosse consequência, a gente tinha que dizer que toda vez que houver uma fila, todas aquelas pessoas que estiverem naquelas mesmas circunstâncias têm que estar brabas e têm que estar mal educadas e têm que estar dando... E não é assim. Você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui e vou aguardar. Né? Vai demorar, eu não gosto, mas eu preciso e eu vou ficar aqui na fila. Então, assim, a gente começa a criar e a legitimar maneiras de comportamento que são são de tal forma repetidas que as pessoas acabam tendo isso como normal, e o Espiritismo vem nos trazer a reflexão a esse respeito. Quando nós vamos ofertar alguma coisa, e é frequente que aconteça, alguém perguntar assim, qual é o seu nome ou qual é o seu partido? Coisa desse tipo. Por quê? Porque já ficou associado de que as pessoas, quando vão ofertar algo, são para oferir uma vantagem política, um voto, um apoio. Ou seja, já ficou internalizado no inconsciente, no nosso inconsciente, que ofertar tem que ter uma contrapartida.
ainda que seja na nossa cabeça, lá no inconsciente, ainda que essa contrapartida seja o reconhecimento de alguma forma. Ou seja, alguém dizer assim, mas Leandro é uma pessoa maravilhosa. Como Leandro é uma pessoa boa. Como Giovanni é uma pessoa boa, um menino bom. E aí, assim, a pessoa se envaidece. E, por outro lado, o oposto acontece. Você, às vezes, vai ofertar e encontra a pessoa em situação, em tal grau de humilhação, de miserabilidade, de sofrimento, que a pessoa já não aguenta mais, ela expele, ela acredita que não é feliz, porque não merece ser feliz, e que por isso as pessoas que se aproximam dela só se aproximam para fazer o mal, e ela devolve, na verdade, uma agressão, ela devolve um comportamento agressivo. E aí, assim, você se surpreende mais ainda, porque você diz, não dá mais para fazer beneficência, não dá mais para ser caridoso, porque hoje em dia está tão perigoso você ser caridoso, que você vai fazer o bem e as pessoas reagem. Essa é uma situação social, mas antes de tudo, é uma situação pessoal. Ela não é uma relação de causa ou efeito. Causa e efeito. A gente não pode dizer que todo mundo que se encontra naquela situação de sofrimento vai te agredir. Mas a gente vai ter que admitir que algumas pessoas que estão ali se encontram num estado tal que elas não conseguem mais distinguir quem vai lhes provocar o bem ou o mal. E você tem que estar preparado para isso. Nós somos especialistas em criar gatilhos. O que é criar gatilhos? É criar dispositivos mentais para, digamos, usando o nosso vocabulário nordestino. E por que eu estou fazendo essa referência? É porque agora, como os meios de comunicação, a gente deve estar com muita gente acompanhando essas palavras aí Brasil afora, talvez as pessoas não entendam, mas assim, esses gatilhos que nós criamos são para acoitar, que aqui a gente diz, né? Na verdade, para nos dar a sensação de que a gente está certo, para nos encobrir. Aqui nós dizemos acoitar os nossos comportamentos. Então, vou dar um exemplo prático. Uma das coisas que me falta, e isso já é um gatilho, tá? Porque tempo eu aprendi que é uma coisa complexa, mas é uma questão de organização também. Mas nós pressupomos, nós criamos um gatilho que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho tempo. E aí, assim, esse gatilho poderia disparar para me dar o conforto de dizer assim, eu não tenho tempo. Logo, no domingo, dia de jogo da seleção, eu não vou sair para fazer uma palestra, porque qual é o tempo que eu tenho? Olha o meu gatilho, como ele ativa rápido. Será que esse gatilho, será que essa situação, ela existe de fato? Né? Será que essa situação, ela existe efetivamente? Ou se eu organizando o meu horário, organizando a maneira de meu dia acontecer, não me resta tempo suficiente para que eu possa estar aqui. E assim foi feito. Assim foi feito. Ou seja, se eu não tivesse feito a escolha, não tivesse me organizado, não tivesse arrumado, o meu gatilho iria funcionar, porque eu internalizei que minha semana é muito cheia, meu sábado é cheio, meu domingo é cheio, então o gatilho, você tem razão. Você tem razão. E eu me sinto confortável com isso. Sendo que tem uma coisa, não obstante o gatilho seja meu, diversas outras criaturas têm consciência de que eu poderia fazê-lo. E têm consciência, inclusive, que eu poderia fazê-lo se fosse para uma outra circunstância, eu podia até esquecer o gatilho. Se alguém dissesse assim, olha, Emanuel, vamos ter uma palestra, e essa palestra vai acontecer em tal canto, e vai ser uma palestra sobre tal tema que não tem a ver com o tema espírita, e nós gostaríamos de te contratar para fazer a palestra.
Quem sabe o meu gatilho não disparasse. Eu dissesse assim, ó, tá certo, mas eu corro muito, mas é dinheiro, né? Eu tenho conta para pagar. Ó, como a gente boicota o próprio gatilho. Isso tem a ver com uma coisa que foi mencionada aqui e que eu refleti muito nas últimas semanas, que se chama propósito. Propósito. O que é que eu quero? O que é que de fato eu faço? Por que eu faço o que faço? Quais são realmente as minhas intenções para o que eu faço, com quem eu faço? Qual é o meu propósito? E aí a primeira resposta ela já existe. A diferença é que eu vou precisar tirar dessa resposta geral o meu objetivo. Mas o nosso propósito é realizar. Em outras palavras, é viver. É o nosso propósito. Ora, se você nasce, já está implícito o propósito. Você nasce para viver. Ah, não, mas tem pessoas que nascem e morrem rápido. Olha, eu falei que nasce para viver. Eu não falei que nasce para viver 200 anos ou 1 minuto. Talvez o seu propósito, naquela circunstância, fosse nascer e por 1 minuto existir nesta vida. Para que alguém, ou eu mesmo, naquela circunstância, arrecadasse o que teria de arrecadar naquela experiência. Então, o propósito para todos nós é existir. A partir do momento que, enquanto centelha, enquanto espírito, nós existimos, o propósito é existir. Agora, vem a segunda pergunta. E qual é o propósito em existir? É apenas existir? Tem sentido? Não. A gente existe para evoluir. E como é que a gente evolui? A gente evolui explorando o que há de melhor em nós. Mas é explorando mesmo. É ir buscando, é garimpando. Porque nós temos uma série de valores. Muitos valores. Todos nós temos. O Evangelho segundo o Espiritismo narra, inclusive, a seguinte questão. Ele diz, muito obrigado, o ser mais abominável, vamos assim dizer, que nos cause mais repulsa, ele é um ser divino como nós. Ele é centelha divina do Pai, em desenvolvimento. Agora, qual é o problema? O problema está com ele ou está comigo? Ora, para a mãe dele, para a mãe desse ser, que a gente tem tanta ojeriza, que a gente tem tanto... Vamos pensar, vamos criar esse ser. Alguém que cometeu um crime, né? Um crime de homicídio, tirou a vida de uma criança. Minha nossa! Olha, uma coisa é a convenção social. O que ele fez, como fez, não deixa de ser perverso socialmente. Mas ele é o que fez? A gente não pode afirmar isso. Nós não podemos afirmar isso, porque se nós afirmarmos isso, a gente está criando um carimbo chamado causa e efeito para isso. E toda vez que nós causarmos um mal a alguém, também vamos dar direito para essa pessoa dizer, você é isso que você fez para mim. Nós somos, sim, e de fato, seres em crescimento, em desenvolvimento. Naturalmente, aquele irmão vai precisar caminhar mais, sentar muito mais vezes na cadeirinha da escola chamada vida, até que ele, digamos assim, se desanimalize, até que nele não prevaleça os instintos de impunidade, o descaso com o sofrimento alheio. Que bom que nós podemos olhar e dizer assim, isso é absurdo, e sentir que nós não temos a capacidade de fazê-lo. Mas aí tem um segundo raciocínio, até que ponto? Porque se eu olho para você e pergunto, olha, mas se você estivesse nessa circunstância e se fosse contra o seu filho, você faria o quê? A nossa resposta é automática.
eu mataria. Né? E por quê? Porque eu sou mãe, porque eu sou pai. Ora. E digamos assim, a outra pessoa na cena também não tem mãe, não tem pai. Né? Então, assim, nós criamos gatilhos, justificativas e conceitos para nos acalentar. Coisas, e aí vem aí nossa reflexão para fechar esse tema e a gente fechar a questão também do quantum. A nossa vida ela é preenchida por aquilo que a gente realiza mentalmente, acredita e internaliza. Ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e segundo o que a gente pensa e sente, a gente age. Então, se eu penso sobre vir aqui e acho que é importante, acima de tudo, para mim, é importante, acima de tudo, para mim. Né? Por quê? Porque eu sinto que consegui realizar algo que durante a semana eu não tive a oportunidade de fazer. Então, se eu penso, sinto que aquilo foi bom para mim porque não só me esclarece enquanto eu estudo, não só me esclarece enquanto eu converso com as pessoas, mas eu também dou a oportunidade para que uma pleiade de seres, encarnados e desencarnados, tenha acesso a um bom conteúdo. Ora, eu poderia estar utilizando a oratória numa mesa de bar, sem nenhum problema com bar nem com mesa de bar. Mas eu não poderia estar lá utilizando para falar, por exemplo, sobre o jogo do Brasil? Poderia. Eu tenho a liberdade para isso. E poderia, inclusive, me convencer, através do meu gatilho, de que eu, como sou uma pessoa que trabalho de domingo a domingo, era justo que eu estivesse ali. Mas aí, assim, livre-arbítrio. Direito de escolha. Como a gente diz no coaching, perdas e ganhos. Eu entendo que ganho mais participando de um momento como esse, vindo dirigindo, pensando, conversando, voltando. Eu ganho muito mais do que se eu tivesse em outro ambiente. Né? Então, assim, a gente tem que entender que esses gatilhos, como, por exemplo, voltados agora exclusivamente para o tema, como eu não tenho tempo de fazer. Isso é um gatilho. Ou seja, isso é algo que a gente cria. No dia que eu conseguir passar num concurso que me pague Y ou X, eu prometo que não vai faltar doações para uma instituição. Se um dia eu ganhasse na Mega Sena, eu criava uma casa espírita que ia acolher tudo quanto fosse de pessoa que tem necessidade na cidade. Então, todos esses gatilhos estão relacionados a quanto? A quanto? Você está relacionando que a caridade só vale se ela tiver repercussão, se ela for grande. E aí vem uma outra historinha chamada O Óbolo da Viúva, narrada pelo Cristo. Certa feita, o Cristo estava observando as pessoas fazerem doação naquelas caixinhas, ele chama gasofilácio, né? E aí chegavam pessoas e colocavam quantias vultuosas ali. Outras pessoas chegavam e colocavam outras quantias e o Cristo observando. E aí viu quando se aproximou uma mulher, uma viúva, e a mulher colocou apenas uma moedinha lá. Ela colocou apenas uma moedinha. E aí ele comentou ele fez a menção junto aos apóstolos. Está vendo aquela mulher que depositou aquela moeda? Talvez ela tenha depositado muito mais do que todas as pessoas afortunadas, porque os afortunados deram aquilo que lhe era sobra, o que lhe era a mais, e ela talvez tenha doado a única coisa que ela tinha. Ela talvez tenha doado exclusivamente o que ela tinha. A única coisa que ela tinha naquele momento é a moeda. Então ela fez mais ou não fez mais do que o camarada que botou diversas notas? Então essa é a diferença que faz a gente refletir sobre
a qualidade, se a gente pode dizer assim, da caridade. E pode dizer assim, porque no momento em que a gente faz uma caridade com dupla intenção, com intenção reflexo, ou seja, de que as pessoas me reconheçam, eu estou desqualificando a caridade, e aí, segundo os Espíritos, aqui fica bem esclarecido, eu já estou recebendo todo o mérito que eu tinha de receber aqui. Não vai realizar nenhuma obra com a finalidade de que as pessoas reconheçam, vejam. Não é essa a intenção. Isso é consequência que não deve ser relevante para você. Não deve ser relevante para você. E esse é um problema que a gente traz, é um gatilho tão complexo que a gente traz para a nossa vida e assim a gente age nas relações familiares, a gente age nas relações profissionais, a gente age na nossa vida. A gente entende que tudo que a gente faça para o outro, ainda que não seja caridade, aquela ação ela tem que ter um reflexo, seja naquela hora ou seja mais tarde. Ora, se eu me encontrei com o Giovanni e a gente conversou em um determinado momento, eu senti que ele não estava bem, e aí eu conversei por diversas horas com ele, e ele se sentiu melhor, porque eu hei de achar que agora eu tenho um crédito para cobrar de Giovanni? Ora, eu já recebi o crédito, porque eu fiz com que ele se sentisse melhor. E é nisso que consiste o crédito. Eu fiz o que eu estava destinado a fazer. Eu realizei o meu propósito. E qual era o meu propósito naquele momento? Era viver. Viver o quê? Viver o apoio que eu precisava dar para o Giovanni. E eu dei o apoio. Fosse num aperto de mão, né? Aí, às vezes, eu inclusive faço isso, confesso. Por exemplo, perda de pessoas. Por diversas questões, por causa do clima, por causa da questão mediúnica, eu muitas vezes me excuso de ir no ambiente onde a pessoa está sendo velada. Né? E quando vou, eu fico afastado. Mas às vezes eu penso, a única coisa que aquele parente, aquela pessoa que está ali queria era me ver. A única coisa que ela queria era me ver. Aí eu disse, mas eu vou dizer o que lá? O que é que eu tenho para dizer? Você não precisa dizer nada. Você não precisa dizer nada. Se não dá para dizer nada, não diga. Mas se você puder aparecer, apareça. Mas se não der de jeito nenhum para aparecer naquele dia, se faça presente de alguma forma. Faça orações, na oportunidade que tiver, se aproxime. Nós temos um padrão que faz com que a gente resista às situações de sofrimento. E aí, assim, como isso é contraditório se a gente está num plano de provas e expiações, onde nós temos que ser felizes hoje, mas a felicidade que a gente almeja não vai ser alcançada hoje. Significa dizer que vários aspectos da nossa vida vão nos trazer tristezas e sofrimentos. E a gente tem que estar preparado para isso. Como nós não queremos enfrentar isso, olha que coisa contraditória. A gente sai do plano espiritual, os nossos mentores, as criaturas que estão conosco, dizendo, você vai passar por isso, isso e isso. Aí você diz assim, top, eu quero. E ainda você se aventura e diz, não dá para piorar mais um pouquinho não? Eu vou, com certeza. Aí quando você chega na carne, como quem diz, na pele, aí você corre até de um velório. Então, assim, nós precisamos amadurecer essa questão. Nós precisamos aprender a ofertar aquilo. Vejam bem como a questão vai mais além. Como é que eu posso dizer que eu não posso dar o que eu não tenho? Será que eu conheço tudo o que eu tenho? Se a gente inverte a reflexão, veja como fica a lógica. Às vezes eu digo assim, eu não posso dar o que eu não tenho. Mas eu estou me referindo a ter o quê? Se é dinheiro, você pode até afirmar que naquele momento você não tem. Agora você não tem uma palavra para dar? Você não tem um abraço para dar?
Você não tem a sua companhia para oferecer? E como é que você pode afirmar que não pode dar o que você não tem? Então, assim, esses gatilhos, esses conceitos que nós criamos, fazem com que a gente ande um pouquinho mais lentamente na escala do crescimento espiritual. Aí está lá uma pessoa deitada na sua calçada, você está numa situação que você diz assim, não, ó, aquele camarada está bêbado ali, ele só vive fazendo isso, eu vou tirar aquele bêbado da minha calçada. Aí alguém diz assim, mas rapaz, vai lá, ajuda ele. Não tem ajuda não, olha, ele tem condições financeiras. É porque ele gosta de beber mesmo. Eu vou tirá-lo dali. Ora, será que você não tem educação para chegar lá e conversar com a pessoa? Diz, fulano, você está deitado no chão, companheiro. Levante. Você está precisando de um copo d'água? O que é que você está precisando? O que é que você vai fazer aí, cara? Levanta. Você não pode ficar aí ao relento. Será que você não pode fazer isso? Você tem que chegar e expurgar a pessoa? Então, assim, até um animalzinho que está ali, que você olha, um animal está com fome, aí você diz, olha para aí, rapaz, se eu tivesse espaço em casa, eu levava para casa. Mas na hora que você vai estacionar o carro, o animal sobe na sua calçada, você dá uma buzinada. Ora, a gente tem que enfrentar a nossa face no espelho, olhar para nós mesmos e enfrentarmos quem somos nós. Se nós não tivermos condições de nos reconhecermos a maneira como nós estamos nos construindo ou estamos perdendo a oportunidade de nos construir, nós não vamos edificar nada. É a mesma coisa que se Leandro convidasse aqui um mestre de obras para construir aqui um primeiro andar, ele dissesse para o mestre de obras, que ele calcule tudo aí que precisa para construir. Aí o camarada, tudo bem, abre a porta, Leandro, para eu olhar. Ele disse, não, mas você calcula de fora. Como? Ele vai precisar olhar onde é que tem coluna, onde é que não tem coluna, como é que ele vai fazer. Então isso é a mesma coisa que a gente precisa fazer diariamente, para poder a gente ter a oportunidade realmente de entender que fazer o bem, beneficência, não é quanto, é como. São as oportunidades que a gente tem a todo tempo. A gente começa a fazer a beneficência em todo tempo, em casa, fora de casa, na vida social, na vida religiosa. Então, meus irmãos, eu espero que a gente possa ter trazido, eu vou concluir com uma rogativa, é uma oração muito bonita, tem inclusive uma imagem muito, muito bonita aqui do Cristo. É um Cristo meio americanizado, né? Geralmente os olhos azuis e tal, mas assim, a oração é muito bonita e vamos aproveitar esses 3 minutos. Eu espero de fato que esse novo método, na verdade é um novo método, Leandro. Eu entendi que quando a gente só afirma, talvez fique mais fácil a compreensão, mas talvez as pessoas que escutam não sejam tocadas tanto quanto quando a gente pergunta. Porque a gente tem um hábito de não se perguntar, por que eu fiz isso? E por que eu fiz? A gente não se pergunta, e por que a gente não quer perguntar? Porque a gente não quer responder. Por que a gente não quer responder? E por que a gente não quer responder? Porque o gatilho está confortável. E se o gatilho está confortável e ninguém me pergunta, eu não preciso falar. Então também eu não melhoro. Então, meus irmãos, eu espero que essas reflexões tenham acrescentado a todos vocês, como acrescentam a mim e tenham acrescentado às criaturas que se encontram aqui fisicamente ou extrafisicamente. E agora a gente encerra essas palavras nesses 2 minutos com essa oração que diz assim: Senhor Jesus, dai-nos a paz, dai a paz para nossas famílias, nossos amigos, nossos filhos, nossos irmãos. Dai a paz, principalmente aos nossos inimigos, que eles possam perdoar-nos aquilo que lhe fizemos.
nesta vida ou existência. Perdoe, Jesus, nossas faltas. Pedimos para que possamos com elas aprender e crescer. Crescer na espiritualidade em direção a Ti. Pedimos que não nos percamos em culpas inúteis, mas que possamos simplesmente não cometer os mesmos erros. E com isso, não precisarmos passar pelas mesmas provas. Ajuda-nos, Senhor, para que não queiramos impor nossa vontade aos outros. Esteja, Jesus, o Senhor e seus anjos mensageiros sempre junto de nós, para que possamos sempre contar com seu auxílio no nosso trabalho cotidiano, na nossa vida espiritual e no contato com nossos irmãos. Esperamos, Senhor, poder ser dignos de sua ajuda e de sua confiança e que não o decepcionemos nunca. Estejamos, Senhor, sempre prontos para quando precisares de nós. Sendo assim, Jesus, que a nossa vida seja sempre pautada pela sua palavra, vontade e desígnios. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, por tudo de bom que recebemos. Que assim seja.